Pessoal, hoje a gente está em mais um episódio aqui do podcast Instância Rural com ele que é uma fera do direito societário, que é especialista em relações entre sócios e que tem uma pegada muito forte no direito do agronegócio, que tem cada vez mais conectado com o ramo do agro, e a gente tem trocado até bastante figurinha, né, Gui? Bastante troca de ideia, e para mim é realmente uma honra ter o Guilherme aqui, porque ele que foi meu professor da faculdade, e desde a faculdade já vem uma relação de muita admiração, e tive uma honra maior ainda de passar a atuar com ele em alguns casos, né? A gente vai comentar sobre algumas atuações conjuntas aqui, e a gente não podia deixar de convidar ele, né, Felipe? Para bater um papo sobre esse tema, que eu acho que é importante para todo mundo que gera empresa em duas ou mais pessoas, né? Que eu acho que basicamente o direito societário ele vem para regular, né, essas relações entre os sócios e prevenir problemas, criar soluções. Então, Guilherme, a gente te agradece muito por ter aceitado o convite para falar desse tema dos conflitos societários no agronegócio. E eu acho que para começar a gente queria que você se apresentasse um pouco, contasse da sua história e também desse um pano de fundo como é que a sua história se entrelaçou com o agro, né? Porque a verdade é que primeiro você vem com uma pegada do direito societário aplicado aos diferentes ramos e se encontra no agro. Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, né, obrigado, Gabriel, Felipe, acho que, primeiramente, parabenizar essa iniciativa louvável da Gomes e Salviano, obrigado. Que é difundir o direito do agronegócio em seus vários ramos para os empresários e empresárias de casa, via YouTube. Isso é, de fato, louvável. Hoje a difusão de conhecimento pela internet deve ser enaltecida. Então, primeiramente, parabéns. Muito e obrigado aí pelo convite, né? Uma honra estar em casa também, porque somos parceiros em algumas causas aí que vamos comentar hoje. Claro. E porque você vem aí já de uma relação professor e aluno, né? Desde os tempos de UFMG, quando eu fui professor substituto lá. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme Vinceiro, pessoal. Sou advogado, especialista em conflitos societários. E me formei como bacharel em Direito na UFMG, prossegui no mestrado, depois no doutorado, todos intercalando o direito societário, o direito processual e a arbitragem. E hoje atuo não só em conflitos societários no agronegócio, mas também em outros nichos. Gabriel perguntou aí de onde vem, de como eu me enfronhei pelo agro. Eu acho que na verdade foi o oposto, o agro que foi se enfronhando nas minhas causas e acabou se tornando um nicho nosso de atuação, porque a área, né, o nicho de mercado, ele define muito o padrão de conduta do profissional, a relação com o cliente, o ramo em que você tem que se especializar do ponto de vista de negócios. Então, surgiu o primeiro conflito no agro, depois surgiu outro por indicação e fomos fazendo bem feito. Então, eu acho que foi assim que o agro foi entrando, né? A fronteira agrícola foi invadindo o escritório, basicamente assim, e hoje é um dos nossos principais ramos de atuação dentre os conflitos societários que temos. Bacana. Acaba que tem um pouco de semelhança com o que a gente vive e viveu, né, Gabriel? Sim. Que entrou por acaso, a gente sempre atuou num segmento um pouco mais urbano, e quando isso, até o Dr. Maurício participou de um podcast aqui, sempre foi quem trouxe nosso primeiro cliente no agro, o Dr. Maurício. Legal. Ele que trouxe pra gente isso. Eu já estava no societário na época, né, Gabriel? Então, a honra de poder ouvir o Guilherme aqui hoje, para mim, é muito grande. E eu queria saber, Guilherme, o que você enxerga que são as principais diferenças entre um conflito societário tradicional, que a gente vê aqui em empresas grandes, conflitos que acontecem eventualmente no M&A, do conflito que acontece no agro. O que você enxerga que mais faz diferença entre os dois? Quais são os pontos distintos aí que você conseguiu enxergar ao longo da sua atuação? Olha, Felipe, acho que os principais diferenciadores são, primeiro, a gente tem aqui que a maioria dos conflitos do agro envolve famílias.
do agro, né? Verdade. Então a gente tem uma sucessão empresarial dentro da estrutura societária, em que a segunda geração chega, às vezes até a terceira, e aquela sociedade familiar que no início foi fundada pelo pai com o irmão, um outro irmão, Justo. E eram ali 5 irmãos, de repente ela tem 15 sócios, porque vão entrando os netos, os bisnetos, ou os espólios, que ainda não tem ali um inventário terminado, mas que tem as suas confusões. E se antes já era difícil você alcançar uma harmonia dentro da família e, consequentemente, dentro da sociedade, mas era um pouco mais fácil, porque tinha o patriarca ou a matriarca como fator de quase que um poder de controle, né, único. Não é nem um poder de veto, é um poder de controle, mesmo que o veto é só influência negativa, né? O poder de controle é para direcionar. Hoje a gente já tem um controle compartilhado, muitas das vezes, entre as várias gerações, ou temos acionistas e sócios minoritários, que são esses netos, bisnetos, que entram literalmente fazendo confusão. E isso, apesar de inicialmente poder não ser visto no dia a dia como um problema, para quem toca a empresa, para o empresário que está ali no dia a dia, na fronteira mesmo, a longo prazo, isso pode levar à deflagração de conflitos mais intensos, porque os minoritários, por exemplo, se a lei de regência for a lei das sociedades anônimas, com 5% eles já conseguem fazer um tumulto bom. Exato. Então, eu acho que o principal diferenciador é esse. A maior parte dos conflitos no agro vem de origem familiar, né? A gente tem as sucessões aí, e um segundo diferencial é, de fato, o negócio em si. Porque, ao fim e ao cabo, você vai discutir ali problemas com a administração ou problemas com a condução dos negócios pelo sócio ou acionista controlador. Então, a gente tem problemas de negócio relacionados ao negócio do agro. Então, se é com o café, você tem que ter um domínio da lavra, da safra de café, um domínio do mercado do café, dos preços do café, de como se dá o cultivo, a colheita, para que, se chegar num momento de perícia, de prova, num processo judicial ou numa arbitragem, você tenha condições de conversar com o seu cliente num primeiro plano, de analisar a crítica em torno daquilo, e segundo, de até recomendá-lo a boas práticas contábeis, porque a contabilidade vai refletir o registro ali do dia a dia da empresa. Sim. E vai ter que estar refletindo exatamente o que ocorre para que não se tenha problemas. Legal. E até uma curiosidade, saindo um pouco do técnico, assim, o Felipe está mais nessa linha de frente lá no escritório, mas o que vocês têm visto lá no Tavernar, né, assim, em termos de sucessão familiar por parte dos filhos dos produtores? O pessoal tem vestido a camisa, tem manifestado vontade de continuar com o negócio, ou tem sido algo mais passado? Porque eu acho que lá no escritório, né, Felipe, a gente tem visto uns casos muito pontuais, assim, que às vezes um filho ou dois tem esse interesse, mas aí o desafio do produtor, eu acho interessante fazer esse gancho, porque você falou daquela vontade do patriarca, né? E a gente tem visto que às vezes a vontade do patriarca, até para ela passar para frente, tem sido cada vez mais difícil por uma alteração de cultura, né? Exatamente, é um problema intergeracional, né? Porque você vai tendo filhos filhos, netos, bisnetos, então, enfim, as sucessões vão se passando e o acesso à informação muda, a forma com que a informação chega muda. O espírito empreendedor, vamos chamar assim, ele vai mudando a figura dele, né? Todo o contexto vai mudando. E lá no escritório, Gabriel, a gente tem visto um pouquinho de tudo, na verdade, né? Tem famílias que estão optando por continuar a atividade. Nós também temos famílias que estão cada vez mais querendo se retirar disso, porque entende que tem coisa melhor para fazer, quer vir para a cidade, enfim. E isso às vezes choca com a vontade do patriarca, né? Que a gente tem visto. Lá, vocês têm pegado algum caso assim também de sucessão familiar no agro, ou tem mais ido para essa parte do conflito quando ele já instaurou? O que vocês têm visto na prática? Bom, lá no Tavernar nós temos 2 áreas, né, que
tocam muito o agronegócio e os conflitos societários no agro. A do consultivo, que é capitaneado pelo meu sócio Mário Tavernar, que trata ali dos planejamentos sucessórios, patrimoniais também, e nessa área vê-se de tudo. Muito porque ele antecede os conflitos, então ele consegue visualizar ali quando às vezes o patriarca procura e quer já passar para os filhos um planejamento, considerando ali aquele que vai assumir a empresa e os que não vão assumir, quanto, às vezes, o patriarca que chega para fazer um planejamento patrimonial, ou um planejamento sucessório e já considera que seus filhos não vão tomar conta do negócio. Na parte do contencioso, né, a parte do litígio, que é a parte em que eu coordeno e atuo, aí eu já vejo mais, eu já lido mais com clientes, muitos da segunda geração, então já são os filhos assumindo algo que foi criado pelos pais e tocando o negócio de frente. Então, a maior parte dos casos, nós estamos por acionistas ou sócios controladores, administradores, que assumiram o negócio e que ou tem que continuar com o negócio para gestar as dívidas e impedir que aquilo vire uma bola de neve, ou tem que, de fato, tocar o negócio que sempre tocaram, que é a única atividade que fazem, né, e que sempre fizeram e que vão fazer também. E a gente percebe que, dependendo da idade da terceira geração, então é como se você dividisse a terceira geração ali em camadas, né, dentro das gerações que a gente tem hoje no mercado. Sim. Dependendo da idade, você tem a terceira geração mais interessada no negócio e outra menos interessada. Quando a terceira geração chega com mais idade, vamos colocar assim, 40, 50 anos, você já tem pessoas mais interessadas. A geração mais nova, aí a gente já não vê tanto mais um interesse assim pelos negócios. Sim. Eu acredito que tanto pelo que o Felipe comentou da difusão de conhecimento, de informações, quanto pelas novas atividades que vêm conquistando o mercado e que outras vão surgir. Então, e tem um terceiro ponto que é uma tendência das sociedades empresárias, inclusive as familiares, as sociedades do agro também se profissionalizarem, e às vezes você tem ali administrador não sócio, né, conselhos formados por membros que não são da família. Sim. Então, estruturas de governança que você tem maior profissionalização e que não dependem tanto da geração, porque eu acredito que a tendência será as próximas gerações não terem vontade de entrar para atividade na ponta. Isso é uma tendência que vai além do agro, inclusive. Exatamente. Né? Se entrarem, no urbano, a gente vê muito isso, né? Exatamente. Exatamente, interessante. E aí, nessa questão da vontade, da gestão, você comentou um ponto interessante, que é essa gestão de fora, né? Um administrador que é contratado justamente para isso, para trazer uma nova perspectiva. E a gente vê que nos conflitos societários, no agro, inclusive, existem momentos ali em que os sócios eles estão, às vezes, num cabo de guerra, e isso gera um conflito que pode ser judicializado, né? Isso vai para a justiça, e aí a gente tem a figura do interventor judicial, que ele entra para, de certo modo, segurar ali a balança, tentar controlar a situação, porque o negócio não pode parar de girar, né, com todas as fiscalizações. E me conta um pouco, assim, na sua atuação, como é que você tem visto essa figura, quais que são os limites, assim, o que você tem visto na prática? Olha, Gabriel, ótima pergunta, porque a figura do interventor judicial, né, que é o administrador que o juiz nomeia para intervir naquela sociedade e ali administrá-la, é uma figura que tem ganhado muito corpo nesses últimos anos. O Poder Judiciário, apesar de essa ser uma medida excepcionalíssima, porque o juiz ou na arbitragem, o árbitro não pode ficar intervindo dessa forma na vida da sociedade. Então, por isso que ela é uma medida excepcional. Você imagina se está lá, tem a sua empresa do agro, de café, de cana, de soja, que você tocou a vida inteira,
começa a entrar uma outra geração no quadro de sócios por conta de sucessão, de espólio, de inventário, e começa a questionar seus atos de gestão, e não só questionar, ajuiza uma ação, pede o juiz para nomear um administrador judicial, um interventor judicial que ou tira todos os seus poderes, ou vai pelo menos te fiscalizar, né? Porque aqui a gente tem principalmente duas modalidades, assim. Um interventor judicial administrador, que aí é alguém que entra no lugar do administrador, literalmente, e isso é mais raro de acontecer, tá? Porque é perigoso você colocar outra pessoa, ainda que ela tenha conhecimento de gestão, no lugar do administrador que sempre tocou aquela empresa, corre risco até de falência. E os casos práticos que se tem é que a maioria das empresas em que o judiciário defere, autoriza a entrada de um interventor judicial com amplos poderes, elas vêm a falir. Porque aquela pessoa, ela não tem conhecimento muitas vezes não tem conhecimento nem do nicho do negócio. Porque a gente sabe que no agro nós temos vários subnichos e que ali um cultivo de cana é completamente diferente, um cultivo de café, sim, completamente diferente da pecuária. Sim. E aí dentro da pecuária, o corte do gado é diferente do corte do suíno, da avicultura e assim vai. Então, perfeito, o ingresso de um interventor judicial com amplos poderes, que substitui os poderes daqueles que administram a sociedade, é muito perigoso, não só para a sociedade empresária, mas para toda a sociedade que gira em torno, para a comunidade ali, para os empregos que aquela empresa gera, né? É uma bomba, literalmente. Um outro tipo de intervenção, que é uma intervenção que tem se visto com mais frequência, é aquela em que o interventor ele tem poderes só de observar, só de fiscalizar e, às vezes, até de mediar as partes com vistas a chegar a um acordo. E esse interventor fiscalizador, ele vai pedir documentos, elaborar relatórios, entrar na empresa, né, fazer ali as suas vistorias. É desconfortável para aquele que gere, né, e também tem que ser autorizado só quando extremamente necessário. Porque ninguém que administra quer ficar com alguém ali solicitando documentação e questionando a todo momento, porque como o interventor judicial ele é um braço do juiz, ele vai, tudo que ele disser, o juiz basicamente vai acatar. Vai ser muito difícil provar pro juiz que o interventor judicial estava errado em algumas de suas conclusões. É por isso que lá no Tavernar a gente sempre aconselha os clientes a, desde o início, se foi nomeado um interventor judicial, claro, questionamos a necessidade, mas se não tem jeito mais e se ele vai atuar, nós temos ao nosso lado um assistente técnico que vai ali ajudar do lado contábil, dialogar, um bom contador que vai dialogar com o contador do interventor judicial, né, para que as informações elas sejam sempre passadas para o juiz de forma clara e sem muitos melindres ali que, se criados, eles podem levar a uma bola de neve. Então, é muito delicado, e essa nomeação de interventor judicial ela tem que ser acompanhada de forma próxima pelo advogado. Sim, eu acho que talvez essa visão, né, que o produtor rural acaba tendo do judiciário vem muito, talvez, de uma falta de sensibilidade de uma parte, né, não é uma regra do judiciário como um todo, mas dessa sensibilidade com o negócio, né, e aí às vezes a lei ela é seguida de forma muito fria, e é o que você falou, talvez no dia a dia já é tão difícil gerir um negócio do agro, por exemplo, e aí você ainda tem que alimentar com uma série de informações que nem sempre são precisas em cada momento, e aí isso vai gerando um fluxo de informações, né, Felipe? Muito, muito complicado. Então eu acho que nós, enquanto advogados, a gente tem um trabalho também de tentar ser essa ponte, e aí eu acho que a importância de advogados que entendem do agro, né? A gente sempre se posiciona como advogados que falam a língua do produtor e dos outros empresários do agro, porque
eu acho que isso é muito raro, né? Entender de lei, de decisões. Existem mais advogados, mas o advogado que sabe transmitir para o juiz, né? Com as particularidades que o agronegócio pede, eu acho que são exceção, né, Felipe? É exceção com certeza, e isso depende de, como você bem colocou, especialização. Tem muito aventureiro, a gente tem visto, né, Gabriel? Muito aventureiro, aí eu tô falando de todo tipo de profissional, né? Do contador ao perito técnico, que se envolve em áreas, como você mesmo disse, e é muito verdade. A diferença entre culturas, ela é grotesca. Assim, é muito grande o cara que planta feijão do produtor que planta milho. Talvez eu não esteja dando o melhor exemplo, não, mas... E isso se reflete no profissional também, que está dando a consultoria, que está prestando a consultoria, de saber os seus limites e aplicá-los na prática, né? Então, acho que realmente, Gabriel, essa demanda por mão de obra especializada, ela tem sido cada vez mais recorrente, especialmente quando a gente está no meio do poder judiciário, ou de uma arbitragem, quer seja, Sim. Porque a gente percebe que, muitas vezes, o juiz ele não toca aquilo com tanta expertise, né? Nós já tivemos casos que a gente tem que auxiliar o juiz na medida do possível para poder falar, olha, isso aqui funciona mais ou menos assim, isso aqui funciona mais ou menos assado. A gente tem uma certa tecla SAP, né? Porque a gente tem visto, até pegamos um caso recente de seguro agrícola, por exemplo, que é uma ferramenta que o pessoal do agro precisa recorrer, né? Ainda mais com vários riscos. E a gente foi perceber que o próprio laudo do especialista da área, talvez se batesse no juiz, ele não ia ser... Captar mensagem. Ele não ia captar. Então eu vejo os advogados do agro talvez como uma tecla SAP ali, né? A gente precisa transformar esse conhecimento técnico em algo que o juiz vai entender, né? Então é um grande desafio. E acho que transforme também algo que o cliente vai entender. Sim. E que a gente possa ser concierges do cliente ali na resolução daquele problema. Porque os meus clientes hoje, eles chegam para mim e falam assim, os que têm intervenção contra si nomeada, eles falam assim, Guilherme, mas eu tô a semana inteira por conta disso. Quando a gente tem uma semana mais atarefada. Sim. Né? Porque eu não posso, como advogado, simplesmente tomar tudo para mim sem dialogar com o cliente. Eu também não posso jogar tudo na mão do contador dele. Eu tenho que envolver toda a equipe para alcançar o melhor trabalho e, infelizmente, o conflito ele demanda tempo e energia, né? E demanda de todas as partes envolvidas, não é só do advogado, mas é da equipe. Aí você vai ter um problema na safra, eu preciso de um agrônomo. Quem é o agrônomo da empresa? Quem é o assistente técnico, né? O profissional que a empresa tem confiança? Se não tiver, quem eu tenho confiança para indicar? Do ponto de vista de peritos contadores também, se os questionamentos estão sendo feitos nas contas da empresa, na contabilidade, o advogado tem que ser esse concierge que vai indicar peritos, assistentes, né? Não para serem os contadores da empresa, isso é bom para o pessoal de casa ter essa diferenciação. Uma coisa é o seu contador, ele vai continuar assessorando com todas essas informações, com o track record ali do passado, mas o advogado vai precisar indicar também um perito contador para acompanhar aquela demanda e apontar, fazer até um juízo crítico da contabilidade, e também que tenha trânsito no Poder Judiciário, saiba acompanhar uma perícia, Perfeito. Saiba dialogar com o perito, tudo isso é importante porque no fim das contas é tudo sobre convencimento. Sim. E eu tenho que convencer o interventor, o perito do interventor, depois o perito nomeado pelo juiz, depois em última instância o juiz. Sim. Então, essa especialização que o Felipe colocou, ela é muito necessária e necessária em todas essas bases, né? Eu acho que não só nos especializarmos, mas nos especializarmos em nos tornarmos os concierges dos clientes, Sim. assim, nas respectivas áreas de atuação. E o Felipe, você falou uma coisa muito interessante, Felipe, dos aventureiros, né? Não só advogados, mas em todas as áreas. E um problema que a gente tem visto muito, aí eu acho que vem desde a esfera já começa errado no planejamento, e aí vai desembocar no contencioso, né? Lá no escritório, o Felipe é mais o cara do planejamento, né, Felipe? Sim. E eu já sou mais o cara do contencioso, então eu acabo dialogando mais com a sua vertente. E a gente vê, assim, quantos
maus planejamentos a gente pega, que por isso muitas vezes a gente acaba tendo um conflito muito maior, né? Um exemplo que aí o pessoal de casa vai saber que infelizmente isso é muito comum, né? A gente tem que achar a forma de tentar estruturar de maneira melhor, mas é o tal do crédito na PF... Que é transmitido para PJ, a confusão patrimonial, na boa linguagem jurídica, né? A confusão patrimonial. E a dúvida, né, Gabriel? Acho que reside onde que termina planejamento e onde começa ali aquelas fraudes que eventualmente podem recair sobre uma relação societária. Eu acho que até é importante dar um pano de fundo, porque às vezes o pessoal de casa, quando até vem procurar a gente no escritório, acha que pode ser até um capricho, né? Por que eu não posso pegar dessa forma e passar? E aí tem tanta coisa por detrás, e aí que eu volto no comentário do Felipe dos Aventureiros, né? Talvez um profissional que não tem essas ideias muito bem consolidadas, tanto do agro quanto de um direito societário, empresarial, às vezes se perde um pouco nisso. Então, eu acho que nessa sua resposta é bom a gente até construir essa consciência no pessoal do que está por detrás disso e o que você vê assim, nessa parte de blindagem, né, dessas estratégias, mas nesse tipo de exemplo aqui, como que a gente pode contornar isso na prática sem burocratizar demais, mas ao mesmo tempo evitando os riscos que vêm disso? Olha, da minha prática do contencioso, que é quando o conflito já está posto, né, e como se diz, o caldo já entornou, nós temos que, enquanto advogados de administradores ou de sócios que controlam a sociedade, que são aqueles que se preocupam, que planejam, que fazem que eventualmente tomam essas medidas de blindagem, sempre de aconselhá-los o que não está na nossa área do contencioso, né? Porque o caldo já entornou. Sim. Mas antes disso, de eles procurarem um aconselhamento que seja responsável e que os coloque numa posição de teto de vidro. Porque o administrador ele tem um teto de vidro que pode ser apedrejado por sócios e acionistas minoritários, ali aqueles que têm pouca participação no negócio, mas que eventualmente vão poder questionar e que às vezes algo que sempre foi feito de forma correta, sempre levou a sociedade a patamares de lucro, né? Aquilo pode ser questionado, né? Então, quais são as medidas contábeis que podem mitigar esses riscos? Não necessariamente de se chegar numa blindagem patrimonial, porque eu acho que isso aí já vai um pouco além, né, do aconselhamento, mas eu acho que tem certas medidas de dia a dia que, se forem tomadas, elas podem levar o administrador, o sócio majoritário, a terem mais tranquilidade com eventuais questionamentos. É claro que no dia a dia isso pode parecer um excesso, mas depois que o conflito vem, você pode se arrepender de não ter feito. Não porque o que você fez está errado, não porque você não consiga provar que está correto, mas você poderia evitar uma dor de cabeça. Porque, às vezes, uma contabilização incorreta, ela, ainda que esteja correta se você provar que a falta dela não gera prejuízos, ela pode gerar dúvida na outra parte. E gerando dúvida pode gerar o questionamento, que não vai ser respondido, que vai levar a uma ação judicial. Então, quando você vive de uma forma transparente, 100% equacionada, no básico, não devo nada a ninguém, nem sequer explicação, você constrange a outra parte até com que ela vai te questionar. Né? Então, é muito nítido lá no escritório, a partir do momento em que a gente começa a atuar no conflito, por mais que o para trás esteja duvidoso ou questionável, a gente consegue colocar aquilo ali para o cliente de uma forma clara, como concierges também, né? Porque muitas das vezes o problema vai estar no contábil, né? Na parte agronômica, enfim, na parte de operações, e aí a gente consegue reverter a situação criando um cenário de regularidade, uma regularidade que às vezes já ocorria, só que
tinha tanta ponta solta que você cria uma aparência de irregularidade, a parte contrária não consegue entender, aí não conseguindo entender, ela contrata um advogado que leva para o juiz a incompreensão dela e convence ele de que quem está errado é meu cliente. Então, entrar no jogo já perdendo, né, e conseguir virar é que é a bola da vez aí, né, mas graças a Deus a gente tem conseguido, nem que seja nos pênaltis, importante é conseguir, a virada, né? Ou então não propriamente ganhar, né, e aqui que fique bem claro para quem está nos ouvindo, a gente sempre diz isso lá no escritório, a vitória no conflito societário, ela não vem por uma sentença, por um acórdão do tribunal, por uma decisão que te confirme de forma definitiva os seus direitos. Sim. Eu, nesses mais de 10 anos de atuação, eu vi pouquíssimas sentenças proferidas em conflito societário. Por quê? A gente chega em acordos antes. Sim. Você entra num conflito, o cliente pisa no meu escritório e eu falo assim, olha, isso aqui é uma maratona. A gente vai correr a maratona, vai ter momentos em que você vai ter muito gasto, vai ter momentos em que você vai estar cansado, vai ter momentos que você vai ver seus pares ali tendo cãibras, etc. Mas Sim. tem que continuar correndo e com uma visão, um objetivo, que é chegar a um acordo. E vai ter um momento para se fazer a proposta, vai ter um momento para se sentar na mesa, e vai ter um momento para bater, vai ter a hora de apanhar também. Tudo faz parte dessa maratona, mas ela é longa, e o que a gente faz é tentar abreviá-la. Porque se você for correr para alcançar um final que é uma sentença, um resultado positivo, você vai demorar anos, e aí você pode morrer na praia, literalmente. Que o cliente ele começa a cansar do processo e da falta de resultados, e às vezes, mesmo com resultado favorável, eu já vi isso acontecer, né? Na parte contrária, no caso, eu estava perdendo. E aí a gente chegou num ponto que era um ponto também de intervenção judicial. Tinha um interventor judicial nomeado, mas o interventor judicial estava dando tanto trabalho para as duas partes, porque ele era ruim para a sociedade, que a manutenção ou a retirada dele, ou a diminuição dos poderes, ela não ia gerar resultado prático. Porque o que era necessário de se fazer ali era pagar a conta do interventor que estava em aberto, e que é bom o pessoal saber também, é cara, né? É um outro profissional que entra para administrar, não cobram barato, muitas das vezes não prestam um bom serviço, infelizmente são poucos os interventores que são qualificados no mercado, e ainda leva as partes a essa posição. Mas alguns juízes, sabendo disso, colocam os interventores nos processos porque sabem que o custo, a demora e a qualidade vão levar as partes para a mesa de negociação. Sim. E aí elas fazem um acordo. Sim. E só para concluir a sua resposta, acho que dá para complementar com relação a essa questão de planejamento e blindagem, um risco muito grande dessa transferência, né, de fazer tudo uma coisa só, que a gente vê que é muito orientado. Isso tem muito a ver com o crédito rural, né? O que acontece na prática? Sabendo que se cada sócio pegar valores pessoalmente de crédito e transferir para PJ, isso vai trazer muitas vezes um resultado melhor, juros menores, isso acaba acontecendo na prática. Sabendo disso, muitas vezes eles desconhecem o fato de que isso pode gerar um planejamento com um contexto de confusão patrimonial, né? Então a gente gosta de sempre alertar o pessoal de casa que nem sempre o resultado é só o que parece no primeiro momento, né? Então talvez esse crédito planejado, esse cenário de organização, ele pode gerar, por exemplo, uma contaminação ainda maior, um conflito societário. Por exemplo, diante de um conflito societário, a gente começa a ter um problema de inadimplência, né, que aí é um setor que a gente mexe muito no escritório, e aí nós começamos a ter vários credores tentando atingir o patrimônio dessa sociedade, e esses credores descobrem que esse planejamento foi feito de forma a burlar a lógica da empresa, e que ao invés da empresa estar concentrando o patrimônio que é dela, na verdade, ela tem vários puxadinhos em nome dos sócios. E aí o que a gente vê, a gente até teve um caso recente assim no escritório, que os próprios sócios
além do conflito entre os sócios, né, além do conflito interno, eles começam a ter um conflito externo, que é para com os credores, né? E aí, num planejamento mal feito, a gente desemboca, né, no conflito societário que é à sua frente, mas já com um problema muito maior, que é aí um problema de defesa externa da sociedade, né? Então a gente sempre orienta que esse planejamento ele tem que ser feito de forma lícita, né, dentro da lei, em primeiro lugar, mas além disso de forma inteligente, porque uma confusão patrimonial pode sair muito caro, né, Felipe? Nossa, muito caro, caríssimo. Mas eu quero voltar num ponto, Gabriel, muito interessante que o Guilherme falou, que é quando o interventor ele não domina o processo ou não domina a empresa, não domina o negócio. Eu queria entender um pouco de qual que é a margem que existe para nós, enquanto advogados, de direcionar, de auxiliar, sem parecer rude, sem parecer ofensivo, né? Sem tentar pagar a regra, né? Então, qual que é o espaço que a gente tem para conduzir essa intervenção da forma mais política possível? Política é a palavra, porque você tem que, primeiro, o cliente tem que contratar um advogado que seja político para essas situações, Sim. Não um político de tribuna, tá, pessoal? Não um vereador ou um deputado, mas uma pessoa política, né, que tenha polidez aí e eu acho que uma educação, um trato necessário com o profissional e que também não seja complacente com tudo, porque por mais que você saiba que é o interventor quem vai fiscalizar a sua empresa, tirar as fotos ali, relatar tudo que está acontecendo e passar para o juiz, então esse resultado do que ele está fazendo é essencial para se acompanhar, né? Enquanto está sendo feito, você não pode deixar de defender os interesses do seu cliente. Então, eu já tive oportunidades em que eu tive que questionar o interventor antes de ele entrar em atividade. Eu já tive que impedir o interventor de ir à sede da empresa, porque ele ainda não tinha tomado posse. E o juiz, ninguém, antes de tomar posse, inicia as atividades. Estava errado. Queria fazer algo ali fora da lei, não de forma de má fé ou de forma proposital. Acredito que queria demonstrar celeridade para o juiz, demonstrar um bom trabalho, né, já colocar a intervenção para rodar, mas tem todo um procedimento, tem todo um rito a ser seguido que não pode ser desrespeitado. Porque é nesse rito que eu vou verificar primeiro qual que vai ser os honorários dele, se tem conflito de interesses. Nesse caso, a gente tinha relações do interventor a questionar para o juiz, a solicitar esclarecimentos, e assim fizemos, conseguimos adiar um pouco a intervenção. O interventor esclareceu as relações que ele tinha, que nós tínhamos dúvida, diz que não contaminavam o nosso caso, e enfim, não tinha mais o que se fazer para adiar a intervenção do ponto de vista lícito. Claro, estávamos ali seguindo o procedimento. Só uma pergunta, para o pessoal de casa entender melhor, essas relações de contaminar o caso seriam relações pessoais desse interventor com os envolvidos? Como é que seria isso? Não, nesse caso seria pelo fato de já ter atuado como interventor ou estar atuando como interventor em empresas concorrentes. Porque a gente tinha uma preocupação sobre a divulgação de informações confidenciais ali do negócio, sabe? Então, a gente reportou isso e o interventor respondeu que, nesses outros casos, o ramo era um pouco distinto e a atuação dele já estava no final e que, de toda forma, aqui ele estava só como fiscalizador, então ele só iria fiscalizar, não ia gerenciar e tudo ficaria dentro do sigilo. Esclarecido isso, não tendo mais questões a serem questionadas, aí nós aceitamos a intervenção. Claro que não aceitamos ela por completo, ainda com os recursos pendentes no tribunal, mas como eles não tinham o que a gente chama de efeito suspensivo, né, que é quando
o tribunal suspende a eficácia da medida e o interventor nem toma posse, isso não existiu no nosso caso. Ele tinha que tomar posse, tinha que começar os trabalhos, né? Se o tribunal revogar um dia a ordem, ele para de trabalhar. Mas começou a trabalhar e aí veio o que o Felipe disse, né? Como que a gente faz para chegar a um bom resultado? Aí você tem que calçar as sandálias da humildade, ir lá depois de ter batido tanto, fazer uma reunião presencial, explicar por que você questionou. Aí eu expliquei, né, na oportunidade, falei assim, olha, a gente estava com dúvidas, o cliente estava apreensivo, eu gostaria de te pedir desculpa se te ofendeu de certa forma, mas eu não poderia deixar também de fazer o meu trabalho, mas agora estamos 100% à disposição e para atuar aí, vamos criar um rito, aí você tem que saber conduzir também, né? Porque você tem que sentir, o interventor tem uma estrutura administrativa que vai formalizar tudo? Não tem. Então, tem que instruir quem vai fazer a interface com o interventor. É um gerente administrativo do cliente? É o contador do cliente? É o advogado? Né? No nosso caso, tínhamos o contador e uma gerente administrativa que concentravam as informações, as trocas. E sempre estávamos em contato com eles para monitorar, justamente para saber se o interventor estava dentro dos limites dos poderes dele, quais informações estavam sendo solicitadas, e orientamos o nosso cliente também a explicar todo o processo produtivo para o interventor, mostrar que era uma empresa boa, lucrativa, que gerava mais de 300 empregos em cada uma das filiais, né? Era um abatedor de suínos, depois de aves, em vários locais de Minas, enfim. E aí conseguimos obter do interventor um bom relatório inicial, que já é um primeiro passo positivo, e esse relatório positivo, ele levou as partes à mesa de negociação. Então, é uma medida, veja, que antes ela beneficiava a parte contrária, meu cliente estava incomodado com ela, não tinha nada a esconder, porque tanto é que a interventora foi lá, viu a empresa funcionando, viu que não tinha nada fora do lugar, só que é ruim para o produtor ter alguém que é da justiça, totalmente, entrando no dia a dia da empresa, literalmente entrando ali no chão da lavoura, do abatedouro, e todos os funcionários na conversa do corredor ali que o sócio fulano de tal está pedindo uma medida, está com o olho do juiz aqui dentro da empresa. Né? Então isso desestabiliza a estrutura do dia a dia da empresa também. Né? Eu acho que a motivação dos empregados, etc. Pode gerar um medo até mesmo nos próprios colaboradores, né? Que podem pensar, se já está chegando nesse ponto, se tem juiz aqui dentro, será que a gente vai ser resguardado? O que pode acontecer, né? E aí fica muito sem controle. Então, é por isso que o papel do advogado é muito importante nessa hora de tomar as rédeas da situação, né? E se o advogado for muito agressivo, se ele for muito incômodo, ele gera um ranço ali inicial no interventor. Justo. Né? A parte contrária, em outras intervenções, já tive a oportunidade de chegar para o interventor e ele falou assim, nossa, foi a primeira vez que você entrou em contato comigo, no dia que eu fui nomeado, quem requereu minha nomeação já me ligou e já começou a falar um tanto na minha cabeça. Sim. Assim, não, aí eu quero saber, como vamos nos reunir daqui para frente? Porque eu já tinha percebido, ele está incomodado com esse excesso de contato. Perfeito. Então, eu também não quero entrar em contato de forma excessiva. Então, vamos sugerir para ele uma regra de contato. Legal. Em que ele vai poder estabelecer para as duas partes, e se o outro quiser ficar infringindo a regra ligando para ele, melhor para mim. Sim, com certeza. E eu achei muito interessante quando você falou das perguntas, né, dos questionamentos que foram feitos pro juiz com relação ao interventor, né, se isso poderia gerar uma quebra de sigilo para alguns pontos. Sim. E aí a importância de nós, enquanto advogados, sermos fiscais também do que está acontecendo e fazermos as perguntas certas, né, e
algo recorrente que a gente vê nos nossos casos aqui no escritório, com relação aos conflitos societários, tem a ver com questões de parâmetros de produtividade, que a gente sabe que isso vai passar por várias questões, não só dentro dos conflitos societários, né, mas nos conflitos societários a gente vê que, por exemplo, num conflito para a saída de um sócio, né, isso pode ser necessária a apuração, né, da produtividade da empresa para chegar num valor que aquela pessoa tem a receber, e dentre vários outros cenários possíveis. Você, nas suas atuações, né, pelo que você entende da matéria, como que você trabalha esse controle desses laudos de produtividade, seja dentro da justiça, né, quando o juiz já nomeia um perito, e aí a preocupação, né, será que esse perito realmente entende desse mercado de café na região tal, ou de qualquer outro mercado, e essa pergunta tem muito a ver com a ideia de média de mercado, né, porque a gente vê que nos laudos, dentro da justiça e fora da justiça, muitas vezes trabalha-se com essa ideia de média de mercado, mas nem sempre essa média de mercado tem a ver... a realidade, né? Exato, reflete a realidade daquela lavoura. Naquele período. Exatamente. Porque isso muda muito também. Muda muito, muito. Então, assim, como é que você tem visto isso e formas de contornar, assim como você fez lá no interventor, agora já num ponto assim de um perito, né? O café tá aí para provar, né? Um dos exemplos. Sim, exato. Que tem uma sazonalidade bianual, que se chama, né? Porque você tem 2 anos bons seguidos de 2 anos ruins por conta das condições da terra. Geralmente a terra o solo não aguenta, né? E aí produz bem por 2 anos, depois a colheita das próximas safras não vai ser tão boa quanto a anterior. E junto a isso você tem a variação do preço no mercado, que está atrelada a outros fatores, inclusive de economia externa. Mas eu acho que para acompanhar, primeiro, antes do conflito se instaurar, talvez seria na hora de redigir os contratos ou de acompanhar o cumprimento dos contratos, de se colocar os parâmetros de forma clara, qual que vai ser a metodologia utilizada para avaliação dessa safra, do valor dessa safra, do quantitativo dessa safra, da qualidade do grão, né? Porque a gente sabe que numa lavoura tem grãos de inúmeras qualidades, tem um café caído no chão, que tem também a sua utilidade, mas quando chove muito você não consegue colher, né? Tem o café premium ali, que é feito por dias e dias de secagem que outra parte da lavoura não vai passar por ela. Então, essa padronização prévia, ela evita o conflito futuro, porque as partes já vão saber que desde o início existe uma metodologia fechada para se avaliar essa situação. O problema surge quando não se tem isso, e a maioria dos casos não se tem, Sim. né? Porque quando vem um terceiro avaliar a minha safra, eu tenho que acompanhar a avaliação dele, né, numa prova pericial, produzida em juízo, com um assistente técnico que vai poder opinar, né, e dizer se aquela metodologia é adequada, né, se existe outra metodologia mais adequada para aquele momento, para aquele tipo de safra, se aquela metodologia considerou todas as nuances da lavoura, porque senão você não consegue pegar todas essas variáveis e colocá-las no seu caso, né? Lá no escritório a gente tenta sempre nos valer e tentar ancorar os clientes com bons profissionais, no caso aí seriam bons agrônomos, engenheiros agrônomos, para que possam avaliar de forma crítica o trabalho que foi feito e, consequentemente, colocar o cliente numa posição melhor. Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui, Gabriel, que é muito interessante, e isso me gera dúvida com alguma frequência, porque a gente que atua no societário, é muito comum vermos cláusulas de arbitragem nos contratos, e eu percebo que nem sempre, especialmente em razão dos custos, a arbitragem ela não é, muitas vezes, o melhor caminho para casos específicos. Na sua visão, quando que é melhor
recorrer ao judiciário para a solução de um conflito e quando é melhor recorrer à arbitragem? Bom, Felipe, hoje eu diria que a arbitragem, para esses conflitos de maior monta, ela resolve de forma mais eficaz os conflitos. Então, eu diria que para conflitos mais complexos e mais vultuosos, a arbitragem, ela, por ser mais sofisticada, ela gera soluções também mais qualificadas. E para o pessoal que está nos ouvindo, só para a gente diferenciar, o Poder Judiciário é a forma oficial de resolução de conflitos, né, prevista aí pela Constituição Federal, e as partes elas têm a prerrogativa, quando têm direitos disponíveis, patrimoniais, né, o que seria o caso aqui do direito societário, as questões em torno da relação entre os sócios, ou eventualmente até um contrato agrícola mesmo, uma parceria rural, que seja, elas podem afastar o Poder Judiciário como mecanismo de resolução oficial de conflitos e inserir ali o que a gente chama de cláusula arbitral, que empodera, geralmente, um tribunal arbitral composto por 3 árbitros, pode ser um árbitro único também, e elegem uma câmara arbitral, que é aquela entidade sem fins lucrativos que vai gerenciar o procedimento. E aí as partes vão escolher esses árbitros, que são pessoas imparciais do mercado, altamente qualificadas, naquele tipo de conflito específico. E hoje temos árbitros qualificados em societário, qualificados em conflitos no agro, para resolver aquela situação específica. Então, em um procedimento mais flexível, mais ágil, se não tiver perícia e conflito societário geralmente não tem. Os do agro às vezes tem por conta de uma questão de safra ou outra. Mas quando não tem, a média de resolução até se chegar numa sentença arbitral, que, diga-se de passagem, a diferença dela é que ela não é recorrível. Então você tem uma sentença definitiva, enquanto o Poder Judiciário você vai escalando até chegar no Supremo, sabe-se lá que dia que vai terminar o seu conflito. Na arbitragem você tem uma média de 18 meses até se chegar nessa sentença. É um tempo muito mais rápido do que no Judiciário. Com a sentença você já pode ir cumpri-la no Poder Judiciário, já requerendo um cumprimento dela. Então, esse fator também me leva a recomendar mais a arbitragem para esse tipo de conflito. E outro ponto aqui que favorece a arbitragem é que o elevado custo dela, porque é bom quem está nos escutando também ouvir isso, não é que ela seja panaceia para todos os males e resolva todos os problemas. O custo dela é muito alto. Então, para aquele que é o detentor do capital, para aquele que administra a sociedade e tem o controle das cotas, né, o poder de controle das ações, é interessante porque você já tem o capital, você estipula e negocia uma cláusula arbitral que vai levar as partes, qualquer conflito vai para a arbitragem, de partida ambas as partes já têm que pagar um valor muito alto só para entrar. Isso inibe o conflito. Sim. Até daquele que é detentor do capital, porque ele faz a conta, vale a pena eu requerer a instauração de uma arbitragem? Sim. Eu tenho mesmo razão? Porque se não tiver tanta razão, já não entra, Sim. já tenta resolver de forma negocial. E o minoritário, se ele não tiver bala na agulha, ele não vai entrar. Sim. Então, isso do ponto de vista estratégico é bom para aquele que detém o capital, é bom também para aquele que é minoritário, que seja, como a gente disse, uma das particularidades do agro é a sucessão familiar. Perfeito. Então, nós não temos tantas cláusulas arbitrais nos contratos passados do agro por conta disso. A arbitragem não era tão difundida, então por isso a maioria dos conflitos do agro vai para o Poder Judiciário. Sim. Mas a partir do momento em que você tem planejamentos sendo feitos, já se colocam mais cláusulas arbitrais justamente para impedir que o conflito seja instaurado perante um tribunal arbitral, porque ele é caro, então a parte não vai pedir qualquer coisa. Sim. E 2, se for instaurado, que seja resolvido de forma célere, com mais complexidade e mais bem fundamentada.
Justamente. E só um parâmetro aqui para quem nos ouve, o Guilherme trouxe um ponto importantíssimo, que é o prazo de duração, né? Porque o cliente, ele sempre busca a gente, a primeira pergunta que ele faz é quanto tempo demora para resolver, né? Sim. E o Guilherme trouxe um prazo aqui que na arbitragem pode se demorar até 18 meses para ter uma sentença arbitral ali, e muita gente pode entender isso como um prazo muito longo ainda, né? Eu queria dizer para vocês, para quem nos ouve, que nós temos processo no escritório, que quando a gente abriu o escritório já estavam lá, hoje ainda estão, Sim. e nós não temos horizonte de finalizar. Os seus filhos assumirem o escritório. Exatamente. Vai ficar para a próxima geração. Então, 18 meses dentro do processo, dentro de um processo que está inserido no Brasil, dentro de um contexto que está inserido no Brasil hoje, 18 meses é um prazo muito bom de resolução, especialmente considerando que nesse meio tempo vai perícia, vai todo um complexo probatório. Então eu enxergo esses 18 meses que você colocou na mesa como um prazo muito, muito bom, né? E acho que isso tem que ser colocado também para as pessoas que são leigas e não entendem muito bem como judiciário. Muitas vezes a pessoa está no primeiro processo dela da vida, está com 70 anos, é o primeiro processo que ela passa. Sim. Então, contextualizar dessa forma é muito legal também para a gente trazer uma ordem mais prática aqui de quem está se vendo num contexto de precisar de uma arbitragem também, né? Sim. Com certeza, Felipe. E esses números, inclusive, não são meus, são da professora Selma Lemes. É uma pesquisa que ela faz todo ano, chama-se Arbitragem em Números. Legal. Depois acessem, que é bem rica em detalhes das áreas que estão tomando mais corpo nas arbitragens nacionais, os principais centros de administração de arbitragens e o tempo médio de duração. Sim. E eu disse hoje porque com a inteligência artificial entrando de forma intensa no Poder Judiciário, inclusive com a resolução do CNJ autorizando e incentivando os juízes a utilizarem IA, e vários tribunais com softwares de IA Sim. já contratados, já operando, a expectativa é que no ano que vem a outra pesquisa do outro lado, que é o CNJ em números, já traga um reflexo de ganho de produtividade recorde no Poder Judiciário. Sim. Isso para o primeiro ano oficial de uso de inteligência artificial. Sim. Então, eu acho que a produtividade do Judiciário está começando a melhorar. Temos visto aí, acredito que vocês também, no último mês, uma melhora na produtividade em termos de qualidade das decisões, em termos de velocidade, né? É claro que vão ter os erros, vocês vão ver aí, geralmente são os erros que são reportados na mídia, né? O juiz colocou um caso errado, deixou lá a revisão, né, o início do cabeçalho errado. A frase final, é justamente o que ele pediu para o ChatGPT. Enfim, temos ainda os problemas estruturais que cada usuário está usando um tipo de inteligência artificial, mas o fato eu acredito que no ano que vem a gente já vai ter uma revolução oficial em termos de produtividade, e aí talvez, se eu voltar aqui ano que vem, a conclusão não vai ser a mesma, né? Talvez a conclusão seja, o Poder Judiciário agora está mais rápido que a arbitragem? Não sei, pode ser que sim, porque aí na arbitragem vão ficar mais cautelosos de utilizar a inteligência artificial, enquanto o Poder Judiciário já está usando a RUT. Sim. E aí a gente não consegue prever nem o próximo mês, né? Não, nem me arrisca a falar. Não dá, entendi. E só para a gente matar essa parte da arbitragem, eu acho muito interessante quando você fala que os custos da arbitragem servem também como uma forma de evitar brigas desnecessárias, né? O famoso processinho, né? Sim. E aí qualquer coisa vira processo. Agora, também existe o outro lado da moeda, que muitas vezes as pessoas jogam cláusulas padrões, né, nos contratos, e isso pode ser, na hora H ali, um problema caso as partes realmente não tenham condições de acionar uma cláusula naquele sentido. Então, na arbitragem, pensando nos custos, né, que você conhece, você vê algum padrão financeiro mínimo, assim, que uma empresa do agro, pensando em lucro, algo nesse sentido, que a partir daqui eu já colocaria, menos que isso daqui talvez vai ficar um pouco arriscado de, na hora do problema, eles não conseguirem desembolsar esse dinheiro. Você consegue ver algo assim, ou é impossível prever porque varia muito? Eu acho que depende muito do projeto, Gabriel.
a depender do projeto, né? Se for uma parceria rural, um arrendamento, um contrato de fornecimento, você vai ter o valor daquele projeto e vai conseguir medir o quanto que aquele valor gera, se dá para alocar uma parte aqui do risco na arbitragem e, enfim, colocar uma cláusula arbitral. E do ponto de vista societário, de se colocar ou no contrato social, no estatuto social da sociedade ou num acordo de sócios, é você estar pelo minoritário ou pelo majoritário. Né? Se você tem o controle da sociedade, é bom colocar uma cláusula arbitral, porque você inibe comportamentos oportunistas de minoritários. E se você for administrador também, né? É positivo inserir a cláusula arbitral. Então vai depender muito do contexto econômico ali e político também, do ponto de vista societário. Sim, legal você separar por tipo de contrato. Eu vou te espremer mais um pouquinho. Então, vamos pensar num arrendamento, que geralmente, né, a gente tem preço fixo. Um contrato de arrendamento, a partir de quantos reais de receita prevista por ano, você falaria para o cliente assim, olha, a partir disso daí eu já acho que é um valor que justifica então a arbitragem. Olha, eu vou te dar um exemplo. Na arbitragem, o valor das custas, ele geralmente, em todas as câmaras, você tem uma tabela de honorários que vai lá de acordo com o valor da causa. Qual que é o valor que você vai pedir? Então, quando você tem lá mínimo de R$1 milhão para pedir, as custas vão ser 100 mil, 150 mil para mais, tá? Então, eu acho que a conta começa daí. Perfeito. Sim. Porque se você chega à conclusão de que não tem nem R$1 milhão para pedir da outra parte, né? E aí aqueles honorários são honorários mínimos, se você vai pedir 600 mil, por que você vai gastar 200 só em custas? Um terço só em custas, né? Não faz sentido. Sim, exatamente. Então, acho que o cálculo vai muito nesse sentido, assim, quando o contrato é mais vultuoso, faz sentido, mas se não for, só faz sentido se você detém o lado político mais forte, de tentar inibir comportamentos da outra parte. Porque nós também não podemos esquecer que a arbitragem, ela serve para solucionar e para se chegar a uma sentença. Mas se você lá no seu contrato de arrendamento, ele já é um título executivo, em que o descumprimento de uma obrigação que está lá certa, com valor líquido, já vai chegar no dia, não vai pagar, aí você tem um título executivo. A lei te permite, por mais que tenha a cláusula arbitral, você executar este contrato no Poder Judiciário. Perfeito. Né? Exatamente. Perfeito. E aí, estamos nos últimos minutos aqui. Voou o tempo, né? Conversa boa, passa rápido. Justamente. E a gente quer te fazer uma última pergunta, pensando no pessoal de casa que está constituindo sociedade agora no agro, ou até que vem de um contexto aí de agrofamiliar, né? Que é o mais comum. E que está se formalizando, né? Porque muito comum ver o agro atuando na pessoa física, né? Isso é cultural, a gente percebe, por causa que o regime tributário permite que assim seja, então a maioria não se formaliza, não vira empresa, né? Então... Exatamente, perfeito, Felipe. Acho que a pergunta que a gente tem para você qual conselho você deixa para o pessoal de casa assim, que está pensando numa estrutura de governança mais corporativa, algo mais, não vou dizer profissional no agro não, porque tem tantos cases de sucesso que fazem de outra forma, mas é algo um pouco mais estruturado juridicamente, assim, qual que é a dica que você deixa como uma mensagem final? Bom, contratem um bom advogado. Primeiro de tudo. Primeiro, antes de mais nada. Não, mas se não formos nós, né, que seja um profissional que atue como seu concierge, como eu disse, que tenha um conhecimento ou pelo menos relacionamentos contábeis, agrônomos, economistas, que tenham ali um corpo de profissionais que possam auxiliar em um momento posterior de eventual litígio, né? Não desconsiderem os eventuais litígios na hora de formalizarem esses contratos, de estabelecerem esses planejamentos. É ruim sempre a gente prever o futuro, né? Considerando litígios, mas a atividade do bom advogado é justamente essa, ele antecipar essas situações
para que elas já estejam ali acobertadas num bom contrato e que elas não venham a acontecer. Então, as cláusulas arbitrais, né, que estipulam a arbitragem como forma de resolução de conflito, elas evitam que o litígio seja solucionado dessa forma, porque é caro, é mais complexo, nem todo mundo sabe fazer direito, né? E você tem outros mecanismos também, como sócio majoritário ou como sócio minoritário, de negociar na hora de redigir o contrato, de iniciar a relação, ou se a relação já estiver em curso, para formalizar aquilo e se proteger. Eu acho que o planejamento ele é essencial, né? E deve-se ter muito cuidado hoje com as respostas prontas, porque principalmente com a inteligência artificial, eu já recebo muitos clientes que chegam com as respostas obtidas na inteligência artificial, só que a inteligência artificial você tem que dar o contexto completo para ela te dar uma resposta o mais completa possível. E o cliente muitas vezes não dá esse contexto para a inteligência artificial. Então, caso você vá usar IA, dê o contexto completo para IA. Caso não dê o contexto, procure o seu advogado e dê o seu contexto para ele. Essa última recomendação, na verdade, é a principal. Mas se for utilizar a IA, consulte a IA e depois leve para um advogado validar, porque isso é extremamente necessário. E sempre contextualizar, porque às vezes é no detalhe do conflito que vive a resposta para se evitar que ele venha a escalar ou mesmo a acontecer. Perfeito. Alguma consideração final? Não, estou só muito, muito satisfeito com essa participação aqui. Enche a gente de orgulho, né? Poder chegar nesse nível aqui de trazer o Guilherme para participar com a gente. E a conversa foi tão boa que a gente até perdeu o tempo de contar os casos que a gente atua em conjunto. É mesmo. Então já fica o convite para a próxima, né? Pro ano que vem, Guilherme vai estar de volta aqui com certeza. A gente te agradece muito por ter dedicado esse tempo aqui para bater esse papo com a gente. Tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu muito, né, sobre essa parte societária e os conflitos que são inevitáveis em qualquer área da vida, né? Eu acho que o importante é a gente estar preparado para isso, estar bem assessorado. Então, obrigado de coração por ter vindo aqui no Instância Rural, sempre de portas abertas para te receber, e obrigado por ser uma influência muito positiva para a gente, né? Deu a mão para a gente, estendeu no começo da nossa trajetória, então tudo que a gente puder fazer para te retribuir, né, esse voto de confiança lá atrás, vamos estar sempre juntos aí. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço e agradeço pelo convite, parabenizo aí pelo sucesso do Instância Rural, já conferi o conteúdo e está excelente. Bom, e espero poder voltar aqui para debatermos nossos casos, se Deus quiser, debater os bons resultados dos casos. Espero que sim. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu LinkedIn é Guilherme Vinceiro Martins, como o meu nome, e o Instagram, @Guilherme Vinceiro. Espero vocês por lá e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Até logo, pessoal.